Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem também. Eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos continuar as nossas conversas sobre o conteúdo de matemática. Como já é nosso costume, já é nosso hábito, no decorrer das nossas aulas, vamos começar relembrando o que estudamos na aula anterior. Ou seja, quais foram os conteúdos abordados, de que forma a gente organizou esses conteúdos dentro do campo da matemática. A primeira ideia, na verdade, aliás, o primeiro conteúdo que nós estávamos conversando na aula passada é a adição. Como o próprio nome já fala, a adição nos lembra o quê? Adicionar. Nós vamos adicionar números, quantidades, elementos, enfim. É importante destacar também que dentro do campo da adição nós temos as ideias aditivas. O que vem a ser ideias aditivas? Será que é a mesma coisa que algoritmo da adição? A diferença? Como que a gente consegue dentro do campo da matemática fazer essa separação? Identificar quando eu estou trabalhando com as ideias aditivas, quando eu estou trabalhando com o algoritmo da adição? Para isso, a gente já conversou na aula passada, mas vamos relembrar essas questões aqui, porque elas serão importantes para que a gente consiga conversar e avançar dentro desse conteúdo nessa aula. Para que a gente consiga lembrar com clareza o que vem a ser as ideias aditivas, que é reunir ou juntar, a gente pode utilizar essas duas terminologias, essas duas denominações, ou acrescentar. Para que isso se torne claro, para que de fato vocês relembrem, eu vou trazer para vocês dois exercícios, duas atividades que nós já trabalhamos na aula anterior. Até porque o nosso objetivo desta aula é continuar estudando e conversando sobre isso e aprofundando o nosso conhecimento. E, findando, a gente tem o algoritmo da adição, que eu já até mencionei para vocês. Se eu estiver pensando nas ideias aditivas, eu estou pensando em um contexto. Se eu estiver pensando no algoritmo da adição, eu estou pensando em outra situação. O algoritmo da adição, gente, nada mais é do que a operação aditiva, a operação de adicionar. Qual é a finalidade do algoritmo da adição? Por que a gente, e muitos de nós, recorremos a esse procedimento matemático? Porque ele é um procedimento que foi feito, que foi pensado para nos dar agilidade de cálculo. Embora a gente tenha outras estratégias, a gente pode lançar mão de outros recursos para resolver uma situação, um problema. Para deixar mais claro isso, vamos então relembrar as ideias aditivas. Nós tínhamos essa situação, problema, que trabalhamos na aula passada e que vamos retomar hoje. Paulo tinha R$50 em sua carteira. Mariana, sua esposa, tinha a mesma quantia de dinheiro. Ou seja, aqui nós temos duas situações diferentes. A gente tem um dado, uma informação, um valor numérico que você olha para a situação, problema, para o enunciado e você já consegue identificar que nada mais é do que R$50. Quando você olha para o enunciado, imediatamente você já consegue identificar um dado, uma informação. Se trata de informações ou dados explícitos, que você olha e já identifica. E nós também temos os outros, o formato de dados, que são os dados, as informações implícitas, ou seja, como que eu vou identificar esses dados ou essas informações implícitas? Elas estão no enunciado, elas estão apresentadas no problema. O que acontece? Eu preciso ler e interpretar o enunciado. Por isso que a leitura do enunciado é algo fundamental na resolução de problemas, porque a partir da leitura cautelosa, retirando os dados, as informações que são relevantes, é que a gente vai observar as informações que elas estão ali, só que elas não estão dispostas textualmente, numericamente, e sim textualmente, como por exemplo, eu sei que o Paulo tinha R$50 e fazendo a interpretação do enunciado, eu passo a descobrir que a esposa dele tinha a mesma quantia de dinheiro, ou seja, a informação está ali, ela só não está escrita numericamente. Então, quanto a Mariana tinha, gente? A Mariana tinha a mesma quantia que Paulo. Se Paulo tinha R$50, Mariana também tinha R$50. Agora sim a gente vai pensar em resolver o que o problema nos apresenta, o que ele está nos solicitando, que é a quantia de dinheiro que os dois tinham juntos.
Aqui a gente volta porque já havíamos conversado anteriormente, que dentro do campo da matemática, nós temos várias possibilidades diferentes de resolver uma situação-problema. Dentre essas possibilidades, a gente pode utilizar o recurso algorítmico. Aqui, para resolver esse problema, a gente trabalhou com várias alternativas, com várias estratégias. Posso pensar na representação pictográfica como uma alternativa. O que vem a ser mesmo, gente, a representação pictográfica? É a representação, a solução de uma situação-problema utilizando a representação de desenhos. Na nossa questão aqui, qual é o desenho? Qual é a representação? A nota de R$50. Eu sei que uma cédula, uma nota, é referente ao valor que o Paulo tinha. E a outra nota, a outra cédula, é referente ao valor que a esposa dele tinha, ou seja, a Mariana. Então, automaticamente, se são duas pessoas, eu vou ter duas cédulas. Muitos de vocês não precisariam nem fazer o desenho da representação. Por quê? Nós somos acostumados a lidar com dinheiro, a resolver situações envolvendo dinheiro, faz parte da nossa vida prática, fora da escola. Isso é uma coisa que a gente lida no nosso dia a dia constantemente. Eu diria que acho que quase todo dia tem alguma situação envolvendo uma questão monetária. Então, muitos, quando começaram a ler, já sabiam a resposta, que era R$100 a quantia de dinheiro que o casal tinha junto. Mas como a nossa intenção aqui é, de fato, trabalhar com as ideias e mostrar algumas possibilidades, é interessante a gente analisar essas questões. Uma possibilidade é a representação pictográfica, como eu já mencionei para vocês. Outra possibilidade é a ideia aditiva, que é 50 mais 50, que é igual a 100. Trabalhei com a ideia aditiva? Sim, só não trabalhei com um algoritmo propriamente dito. Outra possibilidade, embora não seja o nosso foco no momento, é a ideia multiplicativa. Como eu tenho duas notas de R$50, eu posso facilmente escrever 2 vezes 50 e também vou encontrar o resultado 100. E posso utilizar o algoritmo, como a gente já conversou, porque o algoritmo, ele me favorece no sentido de agilizar o processo operatório. Ali a gente tem um algoritmo da adição, que nada mais é do que 50 mais 50. Quando a gente trabalha com o algoritmo, pessoal, é muito importante a gente seguir a organização. O que significa isso? Professora, mas o que você está falando? Por exemplo, o algoritmo da adição, da subtração, da multiplicação, nós sempre vamos começar a operacionalizar, a resolver a partir da menor ordem. Quem é a menor ordem aqui? Eu tenho 50. Então, eu tenho duas ordens. O 0 que está na ordem das unidades e o 5 que está na ordem das dezenas. Ou seja, eu vou começar a somar pela unidade. 0 mais 0, 0. E depois eu vou somar na ordem das dezenas. 5 mais 5, 10. Que fechou? 100. Ah, professora, mas veja, eu posso somar 5 mais 5, que vai dar 10, e somar 0 mais 0, que vai dar 0. E eu também tenho 100. Vejam bem, pessoal, e prestem atenção sobre isso. Isso aqui é uma coincidência. Se eu pegasse outros valores, como por exemplo, 37 mais 33. Será que a gente teria a mesma resposta? Será que aconteceria essa situação? Nesse exemplo que eu coloquei, 37 mais 33. Não é para fazer isso, é só um contra-exemplo para que vocês observem o que não é para ser feito. Se eu for somar na ordem das dezenas, 3 mais 3, 6. Ou seja, lá na ordem das dezenas eu vou ter 6. Agora eu vou somar na ordem das unidades. 7 mais 3 vai dar 10. Aí eu posso, existe essa possibilidade de eu escrever 10 na ordem das unidades? Não existe. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso sistema, ele é posicional, ele é aditivo e ele é decimal. Todas as vezes que em qualquer ordem eu tenho 10 elementos, isso me remete à ordem seguinte. Eu sou automaticamente direcionada à próxima ordem, como a gente pôde observar nesse exemplo que a professora trouxe para vocês. Se eu for somar 33 mais 37, eu terei o número 70, somando corretamente, começando pela menor ordem, que é a unidade, depois indo para a próxima ordem, que é as dezenas. Se eu somar pelo processo errado, como eu acabei de mencionar, colocando esse contra-exemplo, e coloquei com a intenção que vocês observem o que não é para ser feito, vocês vão encontrar o número que a gente acabou de ver,
610, ou seja, está totalmente errado, certo? Então é muito importante a gente ficar cauteloso e atento sobre essas questões. Como a gente está relembrando aqui as ideias aditivas, esse problema, como a gente pode perceber, ele trabalha com quais ideias? Na verdade, com qual ideia? Com a ideia de reunir ou juntar. É normal você encontrar, por exemplo, a palavra reunir ou a palavra juntar, mas elas são sinônimos entre si, elas significam a mesma coisa. Por exemplo, aqui, o Paulo tinha um valor, a esposa tinha um outro valor, e eles juntaram, eles reuniram os seus valores para descobrir quanto o casal tinha. Agora que vem um ponto importante que a gente precisa ficar atento. Aonde que eu consigo enxergar e trabalhar com as ideias das operações? Somente nos enunciados das questões problemas. É a partir da leitura do enunciado, da análise, que eu vou perceber qual é a ideia relacionada com a adição que está acontecendo. O processo algoritmo, que é a resolução da operação aditiva, ela é simplesmente uma técnica operatória. Eu sempre vou utilizar o mesmo movimento, os mesmos procedimentos, independente da ordem. E ela está colocada para nos auxiliar, para deixar as contas mais ágeis, mais rápidas. Por quê? Por exemplo, aqui eu estou trabalhando com uma adição na ordem das dezenas. São duas ordens, é um número pequeno, mas se eu tivesse, por exemplo, trabalhando na ordem dos milhões, dos bilhões, ficaria muito mais difícil eu lançar mão, por exemplo, da representação pictográfica, que é a representação e resolução por meio de desenhos. Então, o algoritmo vem para me auxiliar nesses processos, mas que fique claro, as ideias das operações nós só enxergamos dentro do enunciado. O algoritmo é uma outra questão, é a técnica operatória. A partir do momento que você se apropriou da técnica da adição, você sempre vai fazer os mesmos procedimentos para adicionar qualquer número em qualquer ordem e em qualquer classe. Agora que nós já fechamos a ideia relacionada a reunir e juntar, nós temos a outra ideia, que também estamos aqui relembrando, que é a ideia de acrescentar. Então agora eu trouxe o outro problema que nós já trabalhamos para relembrarmos a outra ideia relacionada à adição. Esse problema, ele tem uma característica diferente do problema anterior. No problema anterior, nós tínhamos as informações, ou pelo menos uma delas, que era o valor de R$50, disposto visualmente no problema. Nessa situação problema aqui da Dona Vera, também temos os valores. A única diferença é que eles estão apresentados de forma textual. Isso significa o quê, gente? Que eu preciso fazer a leitura atenta da situação problema para que eu possa extrair os dados e as informações que são fundamentais para a realização, para a solução dessa situação problema. Muitos de nós, às vezes, quando se depara com uma situação problema que não consegue imediatamente enxergar valores numéricos, já se apavora. Ai, mas como é que eu vou resolver? Não se apavorem, pessoal. O importante em qualquer situação problema é a leitura atenta do enunciado, porque o enunciado vai te informar tudo que você precisa saber para resolver o problema. E nesse momento você tem que ter um filtro, ou seja, às vezes, não nesse caso, mas em algumas outras situações problemas, você vai ter informações, dados, valores que eles não são relevantes. Então você precisa ter um filtro para saber o que você vai utilizar e o que você não vai utilizar para a resolução da situação problema. Mas para que isso aconteça, você precisa entender o que o problema está pedindo e identificar essas informações dentro da situação problema. Nesse caso aqui, nós temos os valores, conforme eu já mencionei, só que eles estão escritos textualmente. Então, a nossa primeira tarefa aqui é o quê? A extração dos valores. Dona Vera recebeu ontem de uma cliente o valor de R$256. Pagamento de uma toalha que havia feito hoje. Hoje recebeu uma nova encomenda e a cliente já deixou um adiantamento no valor de R$209. Ou seja, já consegui identificar os dois valores que vão me ajudar na solução do problema. Agora eu só preciso saber o que o problema está me solicitando. Qual valor ela tem agora? Ou seja, a Dona Vera já tinha um valor, que era 256, de um trabalho manual que ela fez.
Na data de hoje, no dia de hoje, uma outra pessoa chegou e fez uma nova encomenda e já fez um adiantamento. E entregou para ela o valor de R$209. Isso significa o quê? Ela acrescentou uma quantia de dinheiro ao montante, a um valor que ela já tinha. Isso me leva a crer que o montante de dinheiro que a dona Vera tinha hoje, que era 256, não é mais, porque ela aumentou esse montante ao receber o adiantamento dessa encomenda. Então, o valor que ela tem agora de dinheiro é quanto? 256 mais 209. Aqui a gente utilizei a estratégia do algoritmo para fazer a adição dessas parcelas, para fazer a soma dos valores que a dona Vera tinha para descobrir qual é o valor que ela tem nesse momento. É importante também observar que é fundamental a organização durante a resolução do algoritmo, começando pela menor ordem, conforme eu já falei, que é a unidade, depois dezena e depois centena. Vou começar a soma na ordem das unidades, ou seja, 6 mais 9. Somando 6 mais 9, eu tenho 15. 15 significa que eu tenho uma dezena mais 5 unidades. Então, eu vou registrar as 5 unidades lá na ordem das unidades e vou escrever, embora não esteja escrito ali, eu sei que lá em cima do D eu tenho o número 1, que significa uma dezena. Por isso que eu sei que 5 mais 0 é 5, mas como eu tenho aquela dezena lá em cima, vai dar 6. E vou fazer a soma na ordem das centenas. 2 mais 2, 4. Ou seja, já até comentei com vocês e acredito que muitos de vocês em casa já perceberam, a ideia que está sendo apresentada nessa situação problema é a ideia de acrescentar. Relembrando que dentro do processo algoritmo da adição, nós temos as parcelas e o resultado é denominado de soma. Como já é nosso hábito, nosso costume, agora nós vamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. A situação problema, gente, que eu deixei para que vocês pensassem, tentassem resolver na nossa última aula, foi a seguinte. A professora de matemática solicitou a 2 estudantes que calculassem a soma dos números 1.250 e 837. Calcule o resultado obtido por eles. O primeiro estudante, chamado Davi, tinha a tarefa de realizar a seguinte adição: 1.250 mais 837. O segundo estudante, chamado Miguel, tinha a tarefa de realizar uma outra adição: 837 mais 1.250. Agora tem uma questão interessante para que a gente discuta. Os 2 estudantes estão fazendo operações diferentes. Cada um está fazendo uma adição. Mas será que quando o Davi concluir a adição dele, quando o Miguel concluir a adição dele, o resultado será igual ou será diferente? Será que se eu mudar, porque se a gente observar, o que está acontecendo de fato aqui é que eu tenho os mesmos valores sendo apresentados ao inverso, ou seja, o Davi vai somar 2 parcelas, 1.250 mais 850. O Miguel vai somar os mesmos 2 valores, só que as parcelas estarão invertidas, 837 mais 1.250. A questão é, o resultado dessas 2 adições darão o mesmo resultado, o mesmo valor? Para nos direcionar na análise dessa situação problema, depois que vocês pensaram sobre isso, a gente tinha também a tarefa de resolver essas 2 questões aqui, colocando verdadeiro ou falso. Qual era a primeira questão? Letra A. 1.250 mais 837 é igual, é equivalente a 837 mais 1.250? Não sei. Talvez alguns de vocês já estejam pensando, professora, eu acho que vai ser igual o resultado. Não, vai ser diferente porque eu tenho a organização das parcelas tão diferentes. Não sei. Quando a gente tem dúvidas ou temos muitas certezas, qual é a coisa mais indicada a se fazer? Vamos, de fato, fazer a operação para que a gente possa responder com clareza e certeza se é verdadeiro ou se é falso e justificar o porquê é verdadeiro ou porquê é falso.
E a nossa alternativa na letra B, a ordem das parcelas, não altera a soma? Então, vamos à resolução do problema para que nós possamos responder isso com certeza. Eu tenho aqui a operação aditiva do Davi. A operação do Davi, ele tinha essa disposição de parcelas, 1.250 mais 837. Fazendo essa adição, ele obteve que número? 2.087. Agora, nós precisamos verificar como é que ficou a adição do Miguel. O Miguel somou os mesmos dois números, só que com parcelas invertidas. Ou seja, as parcelas, os valores foram trocados de posição. 837 mais 1.250. E observamos que o Miguel encontrou o mesmo valor que o Davi encontrou, por meio da resolução algorítmica. Eu podia, de repente, utilizar uma outra estratégia para resolver, só que isso não mudaria em nada o fato que a adição das duas parcelas, tanto de 1.250 mais 837, que é a primeira parcela, a primeira adição, vai ser igual à soma de 837 mais 1.250. Então, o que a gente pôde concluir sobre isso? Inclusive, conforme eu já tinha mencionado para vocês, aqui tem a resolução da mesma situação-problema, utilizando uma outra estratégia que não seja o algoritmo. E agora a gente pode observar claramente o que eu falei para vocês, que no algoritmo, a partir do momento que a gente siga o procedimento adequado, certinho, não erre na hora das somas, ele é um procedimento rápido, ele é um processo rápido. Aqui nós vamos fazer a mesma situação-problema para vermos que a gente vai chegar no mesmo resultado utilizando o processo da decomposição. E já vamos perceber que, se compararmos a questão de tempo, que aqui vai demorar um pouquinho mais, porque o algoritmo ele já foi pensado para agilizar os cálculos. Então, eu vou fazer a decomposição dos valores das duas parcelas. 837 mais 1.250. A decomposição de 837 é do modo que eu falo. 800 mais 30 mais 7. Circulei esse valor com o amarelo para que a gente consiga identificar quais os valores que correspondem ao 837 e quais os valores que vão corresponder ao 1.250, a decomposição. Ou seja, uma unidade de milhar, 2 centenas e 5 dezenas. A partir do momento que eu decompus os dois números, qual é o meu próximo passo? Qual é a minha próxima etapa? Eu vou agrupar os elementos de mesma ordem. Observem que nessa situação eu só tenho um número representando a unidade de milhar, que veio da onde? Do número 1.250. Então o 1.000, que é a unidade de milhar, eu coloquei ele de verde. Ele está sozinho ali porque eu só tenho uma unidade de milhar. Diferente das centenas. Se eu olhar na ordem das centenas, eu tenho centenas no número 837 e também tenho centenas no número 1.250, ou seja, então eu pude agrupar os elementos que estão na mesma ordem, que é o 800 mais o 200. Na mesma lógica de pensamento, vamos agrupar as dezenas, ou seja, eu tenho 3 dezenas que representam o número 30 e tenho 5 dezenas que representam o número 50. Mais o elemento que está na ordem das unidades. Eu só tenho um elemento nas ordens da unidade, então ele fica sozinho. Agora, para dar continuidade, a gente vai observar que eu tinha somente uma unidade de milhar. A partir do momento que eu fiz a adição das centenas, 800 mais 200, eu passei a ter mais uma unidade de milhar. Oriunda da onde? Vinda da onde? Das centenas, porque a partir do momento que eu tenho um conjunto de 10 centenas, eu vou me reportar a ordem seguinte, que é a ordem das unidades de milhar, ou seja, 800 mais 200, 1.000. Agora eu vou adicionar na ordem das dezenas, 30 mais 50, 80. Mais o 7. Como ele é um único elemento que está na ordem das unidades, ele fica sozinho, não tem outro elemento para eu adicionar com ele. Na linha seguinte, eu tenho que fazer o quê? A adição das unidades de milhar. 1.000 mais 1.000, 2.000, mais 80,
mais 7. Na verdade, aqui eu estou simplesmente repetindo nessa linha porque o meu objetivo era adicionar as unidades de milhar. Ou seja, eu tenho o número 2087. A gente pode observar que 2087 foi exatamente o mesmo número, o mesmo valor que eu obtive fazendo o processo algorítmico. Aqui, esse movimento foi de fato só para mostrar para vocês que a gente tem caminhos diferentes e chegamos ao mesmo resultado. E para que vocês observem como o algoritmo nos favorece e facilita a nossa vida. Porque o tempo que eu demorei para fazer, e vocês aí em casa junto comigo, para a gente solucionar por meio da decomposição, foi muito maior do que o tempo que a gente utilizou para fazer pelo processo algorítmico. Embora todas as soluções são importantes e é interessante e, de fato, é fundamental que todos vocês aprendam mais de uma estratégia para resolver uma situação, um problema. Porque, de repente, em alguns momentos, a decomposição é mais interessante do que até o próprio princípio algorítmico ou a representação por meio de desenhos para que a gente chegue numa solução, mas a gente precisa saber operacionalizar, saber trabalhar com qualquer uma dessas estratégias. Muito bem, então agora nós vamos responder aquelas duas afirmações que tínhamos ali no início da nossa situação problema, que era a seguinte. A letra A, 1250 mais 837 é igual a 837 mais 1250? Sim, é verdade, é igual. E isso acontece por quê? Pensem um pouquinho sobre isso, já vamos conversar logo mais, mas já comecem a pensar uma justificativa para isso. E na letra B? Verdadeiro também. A ordem das parcelas não altera a soma. Isso em nenhum processo aditivo. Agora eu quero que vocês façam a correção, registrem no caderno de vocês a resolução do enunciado e peguem uma calculadora. Se for possível, comecem a explorar a calculadora também. Eu já volto para que a gente continue a nossa conversa.
Pessoal, agora que vocês já registraram a resolução da situação problema, já pegaram as suas calculadoras, vamos dar continuidade às nossas conversas aqui. Se vocês não tiverem fácil aí uma calculadora, não tem problema, pode usar a calculadora do celular, a gente já vai trabalhar com ela logo mais. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar aprofundando as ideias relacionadas à adição, ou seja, vamos trabalhar com adição, com as ideias aditivas, com o algoritmo da adição. Hoje nós temos um novo elemento, que são as propriedades da adição. Para que a gente conheça e se informe e veja o que vem a ser essas propriedades da adição, eu trouxe inicialmente a definição. Em uma adição de dois números naturais, gente, aqui é importante relembrar. Por que números naturais? Porque conforme a gente já conversou nas nossas aulas anteriores, nós aqui trabalhamos só dentro do conjunto dos números naturais. Futuramente, vocês vão ser apresentados a outros conjuntos, mas no momento é só o conjunto dos números naturais. Então, por isso que a definição apresenta conjunto dos números naturais. A ordem das parcelas não altera a soma. Essa propriedade é chamada de propriedade comutativa da adição. Então, se A e B são números naturais quaisquer, temos que A mais B é igual a B mais A. Professora, não entendi nada. Tudo bem? Vou explicar agora passo a passo que vem a ser isso. Quando a gente tem uma propriedade, a definição de uma propriedade no campo da matemática, a gente já sabe que o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Sabemos também que ele começa no zero, mas ele é infinito, então se eu pensar num número pequeno, tá no conjunto dos números naturais, desde que o número seja inteiro e positivo. Se eu pensar num número muito grande, na ordem dos bilhões, trilhões, ele também está dentro do conjunto dos números naturais. Então, por isso que as definições e as propriedades dentro do campo da matemática, elas são escritas utilizando letras, porque letras me garante o termo genérico. Letras pode receber qualquer número, qualquer elemento dentro do conjunto dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, A mais B, eu posso atribuir valores para A e B. Aqui, ó, trouxe até um exemplo. No exemplo, o meu valor A vai receber o número 18. E o meu valor B vai receber o número 5, o valor 5. Ou seja, a propriedade da comutatividade me diz o seguinte, que eu posso mudar a ordem desses números, A e B. O A é 18 e o B é 5. Eu posso somar 18 mais 5 ou 5 mais 18 e vou encontrar o mesmo resultado. Por quê? Porque dentro do campo da adição, a gente tem a propriedade comutativa que me garante isso, que me assegura essa possibilidade. Para que vocês vejam e fique mais claro isso que eu estou falando para vocês, de fato, vamos operacionalizar aqui com um exemplo. A mais B é igual a B mais A. O A é 18, ou seja, 18 mais 5, que vai ser igual a 5 mais 18. O que houve aqui? Houve a troca das parcelas, que é exatamente o que a propriedade me fala, que eu posso alterar a ordem das parcelas, mas isso não vai interferir no resultado da minha adição. Se eu somar 18 mais 5, eu vou encontrar 23. Se eu somar 5 mais 18, eu também vou encontrar o número 23. Por quê? Por conta dessa propriedade que a gente acabou de conversar. Ou seja, os resultados obtidos nos dois modos são iguais ou diferentes? Acabamos de observar, por meio de um exemplo, que os resultados serão iguais. Agora, alguém pode ter pensado aí em casa, professora, mas você fez um exemplo onde você trabalhou só na ordem das unidades e na ordem das dezenas. Isso eram números pequenos. E se eu quiser trabalhar em outra ordem? Será que essa propriedade, de fato, vai dar certo? Será que eu vou conseguir o mesmo resultado?
Então, para responder essa questão, eu trouxe um outro exemplo no qual a gente vai trabalhar com a ordem das dezenas e a ordem das centenas. Quem que vai ser o A no meu caso? Agora, para esse exemplo, o número 89. Quem que vai ser o B para esse exemplo? O número 164. Então, eu vou fazer 89 mais 164, que vai me resultar no número 253. Veja, eu trabalhei antes do igual, com 50% da propriedade, que me fala que A mais B, acabei de resolver. Nesse caso, o meu A mais B vai dar 253. Agora eu vou resolver depois do igual, que me fala que B mais A. Ou seja, A mais B tem que ser igual a B mais A e a gente vai verificar. Veja que depois do igual eu tenho uma outra disposição de parcelas. 164 mais 89. Fiz a adição e também encontrei o número 253. Aqui eu já pude observar o quê? Se eu estiver trabalhando na ordem das unidades com as dezenas, eu encontro o mesmo resultado. Se eu estiver trabalhando na ordem das dezenas com as centenas, eu também encontro o mesmo resultado. Ou seja, os resultados serão iguais. Agora, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre essa questão aqui que eu vou colocar para vocês como um exercício para que a gente possa praticar tudo isso que nós já conversamos. E para fazer esse exercício, agora vocês vão utilizar a calculadora que eu pedi para que vocês procurassem. Façam uma leitura atenta, observem, pensem no que a gente já conversou e eu volto logo mais para que a gente discuta e veja como é que a gente pode resolver essa situação problema.
Pessoal, então vamos lá agora conversar sobre a resolução dessa questão. Vamos começar, como sempre, fazendo a leitura do enunciado. Apresente uma adição. Só que essa adição tem características particulares, usando as seguintes classes: unidades simples e unidades de milhar. A professora até colocou aqui um quadro das ordens e classes para que vocês observem. O que o enunciado me solicita aqui? Que eu vou usar duas classes diferentes. A primeira classe é das unidades simples. E a segunda classe é das unidades de milhares. Eu preciso comprovar de fato a propriedade comutativa, porque quando conversávamos, a gente comprovou utilizando as ordens das unidades e das dezenas, depois das dezenas e das centenas, e agora a gente está trabalhando com a classe das unidades simples e unidades de milhar. Muito bem. Eu organizei aqui esses dois valores para A e B. De repente, vocês em casa utilizaram outros valores, mas isso não é problema, desde que vocês tenham seguido o que o exercício pede, que você pegue um elemento da classe das unidades simples e outro elemento da classe das unidades de milhar. O meu valor das unidades simples é 987 e o outro é 1751, que é das unidades de milhar. Ou seja, A 987, B 1751. Então, eu tenho que provar que 987 mais 1751 é igual a 1751 mais 987. Somando os valores que estão antes do igual, eu tenho 2.738. Somando os valores que eu tenho depois do igual, eu também tenho 2.738. Então, se vocês tinham alguma dúvida se ampliando as ordens e classes, eu teria valores diferentes, eu encontraria resultados diferentes, a gente já conseguiu observar que não. Eu posso trabalhar em qualquer classe que a propriedade comutativa vai se fazer verdadeira. Para continuarmos e, na verdade, finalizarmos a nossa aula, eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente a nossa tarefa de casa. Pensem em situações reais nas quais você encontra adição em seu cotidiano. Na sua vida profissional, no seu bairro, na sua cidade, no seu lazer. Pense em situações diversas e vamos conversar na nossa próxima aula sobre isso. Pessoal, então agora que a gente já conversou rapidamente sobre como vamos realizar a nossa tarefa, espero que vocês passem bem e nos encontramos na nossa próxima aula. Até mais!